Muito bem, está no ar o Momento Gestão aqui na TV Cidade Jardim. Paulo Bordião novamente conosco e hoje o nosso convidado é o Valdecir Berto Filho, ele que veio falar, vai falar, né, sobre a gestão em agronegócio. Seja bem-vindo, Valdecir. Opa, muito obrigado, Edson. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo aqui, falando um pouco sobre agronegócio. Agradeço ao Valdecir pela disponibilidade de vir, né, falar sobre um pouco do agronegócio, que é para mim um tema muito importante, que eu nasci nesse meio, tenho um sangue de agronegócio na veia, e vai ser um programa muito bom e espero que a gente consiga contribuir bastante com informações precisas que o Valdecir vai passar para a gente. Muito bom, Valdecir. Eu queria já que você me contasse um pouco da sua experiência nesse meio aí do agronegócio. Bem, o agronegócio eu comecei, já fui praticamente que inserido lá dentro, já nasci nesse meio. Eu venho lá do meu pai, ele vem de uma família de produtores rurais lá do bairro Morro Vermelho, Itapuá, nossa cidade de Laranjal Paulista. Então ali se começou toda a história do agronegócio, da produção de cereais, produção de animal, e a família foi continuando nessa área, e hoje eu trabalho com fertilizante, semente e defensivos agrícolas. E até hoje estou dando continuidade nesse trabalho e vai adquirindo conhecimento. Cada pouco você está aprendendo um pouco mais, né? Vamos tentar falar um pouco sobre o agronegócio aqui hoje, né? Muito bem. E como que originou, né, o agronegócio no Brasil e também a sua evolução? O agronegócio no Brasil, a gente tem que... sempre eu gosto de começar naquele detalhe, começando lá no começo. Você pega aqui o primeiro documento histórico brasileiro que se tem, foi a carta de Pero Vaz e Caminha, que foi a carta que ele escreveu para o rei de Portugal, e lá constava: aqui estamos numa terra extremamente produtiva, com um lugar que a temperatura é adequada e o que se planta produz. Então você pega lá atrás, o Brasil já iniciava com... É importante saber onde a gente está, na verdade é isso. Aonde o Brasil é localizado e como que ele formou. Vindo de lá, se vê que o nosso país sempre foi colonizado lá pelo Nordeste, lá, através da cana-de-açúcar, dos engenhos de cana, e ali veio os primeiros sinais de pecuárias que nós temos, que foram a própria pecuária que veio para atração animal, para trabalhar nos engenhos. Chegando aqui na parte sudeste e sudoeste do país, o café, aqui no estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, que também gerou uma outra classe social, que são os barões do café. Depois desse barão do café, a gente chega numa fase que foi a abolição da escravidão, que é essa abolição da escravidão. Por quê? Porque naquele período o Brasil passava, a mão de obra era escrava, então o que acontecia? Não se pensava muito em tecnologia, em desenvolvimento de planta, em desenvolvimento de produção. Era só ampliar a área e trabalhar com o braçal. E praticamente o braçal o custo não era alto, né? Era feito as atrocidades, né? com a humanidade até, que é a escravidão. Só que de qualquer forma o custo era muito baixo. Mas aí o que acontece? Nesse período da abolição da escravidão, começou a vir os imigrantes
para o Brasil. E em 29, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que começou a ser mudado essa estrutura. Por quê? Porque ali foi a recessão mundial que aconteceu, e nesse momento dessa recessão teve que se tomar outras formas, porque aquela forma de se produzir, de se alavancar financeiramente já não funcionava mais. Então aí tivemos que começar a fazer uma gestão melhor, uma gestão da produção, dos custos de produção, mas nesse período ainda não se existia tecnologia. De 29 até a década de 70, a maior parte das propriedades rurais, só 2% dela tinha um trator ou máquinas para trabalhar. E ainda era feito muito no braçal. Nesse período você vê que tem o êxito rural, que todo mundo saiu lá do campo, foi para a cidade para trabalhar nas indústrias e ter uma condição financeira um pouco melhor. Mas durante esse período todo que nós estamos falando aí, teve um grande momento, que esse é o momento que deu aquela virada no agronegócio, que foi em 72, quando o presidente Médici, percebendo essa situação, que todo mundo estava migrando para a cidade, que estava ali trabalhando na indústria, e de certa forma o poder aquisitivo se aumentou e as produções agrícolas não aumentavam, porque não tinha tecnologia, era uma mão braçal. E nesse momento ele chamou todos os especialistas, fala: ei, você que é o especialista em milho, vem para cá, eu vou te mandar pro país, Cada um naquele seu país, ramo. exatamente. Você é especialista em cereais, você é especialista em feijão, eu vou mandar você para qual é o país que mais se produz Feijão. o feijão. Pega ele e manda para aquele país. A hora que ele chega lá, ele volta com todas as informações que precisava, todos os estudos. Aí ele começou a disseminar essa ideia e formou que todo mundo chama a Embrapa, que é Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que através da Embrapa se iniciou toda a estruturação e toda o desenvolvimento que hoje nós colhemos os frutos no agronegócio, que até foi através do planejamento estratégico que ele teve aí, que ele fez. Até vou passar o microfone aqui para você falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, porque eu já estou falando demais. Não, a gente já conversou em outra ocasião falando do presidente Médici, né? É um fato que eu desconhecia, mas eu achei interessante, e a transformação que teve, né? O Brasil veio de uma era que era a escravidão e tudo mais, né? Um trabalho que hoje em dia não pode nem se pensar e muito menos falar sobre isso. Depois começou a mudar um pouquinho, né? Mais aí para meados de 1930, 40, um pouco mais. Já teve algumas mudanças, mas a significativa mesmo, a grande jogada que foi o presidente Médici, né? Fez um planejamento, a gente chama de planejamento estratégico na área de gestão. A gente cita como planejamento estratégico. É um estudo de como a gente vai fazer alguma coisa a melhor forma possível, os métodos que a gente vai usar e os recursos que a gente vai usar. Monta um cronograma, e dentro desse planejamento estratégico, que foi o caso, ele criou um método e uma ação para desenvolver isso. Foi uma jogada inteligente, né? Eu até falei numa conversa nossa outro dia que foi uma jogada arriscada até pela época, né? Se vinha de uma agricultura, de um modelo, e ele quis aperfeiçoar, e houve bastante investimento,
se tratando de alguns cenários que a gente vê, até algumas pessimistas devem ter jogado contra, ter ficado meio contra na época, mas se pode se dizer, né, Valdecir, que a gestão de agronegócio partiu daí, assim, em termos de gestão mesmo, né? Estudo, e depois disso, dessa criação, depois veio a Embrapa, né? Eu até peço para quem assistir o nosso programa, pesquisar lá no site da Embrapa. Exato. É um site, eles fala sobre estudos agropecuários, sobre tendências, sobre mercados de cotações agropecuárias, né? Canais de atendimento, tecnologia, enfim, eu acho que é um site cheio de opções, né? Pra quem cheio de opções. Na área. Tem algumas ferramentas que eu pude notar lá para custos até da propriedade, né? Porque quem tem uma propriedade rural hoje, ele tem uma empresa, né? O importante da Embrapa, que a gente tem que falar, foi a difusão da tecnologia. Em 70 você via que, até ali em 70 que nós estamos falando, a tecnologia era fraca no país. Esses especialistas vieram e foram disseminando a teoria, a técnica e difundindo no mercado. Então hoje você vê biotecnologia, essa tecnologia mesmo que nós estamos falando, colocando, vamos dizer assim, na pecuária, gados, chips em gado para ver qual é o seu rendimento de peso e balança e tudo mais. Então é um negócio que se você pesquisar, você vai procurar, você vai encontrar muita coisa interessante em vários setores do agronegócio. E a gente falando dessa gestão estratégica que o presidente Médici teve na época, de mandar especialistas e tudo mais. Hoje o Brasil ele é referência em agronegócios a nível mundial. Ele representa a maior porcentagem da indústria brasileira é o agronegócio. Ainda é a indústria que segura o Brasil em várias crises que o Brasil sofreu e tudo mais, e reverteu, né, essa situação. A gente mandava especialistas para fora, né? Hoje é o contrário, né? Você falou outro dia numa conversa nossa, se vem especialistas e cientistas estudar o nosso agronegócio. Vem pessoas importantes do mundo aí voltado para o agronegócio para estudar o que aconteceu, esse boom no Brasil. Então, hoje se fala até em turismo rural, que são pessoas que vêm para ver, sabe, aquelas máquinas que você vê lá no Mato Grosso, 12, 13 máquinas colhendo e tudo mais. Então, vem pessoas do mundo inteiro para ver isso aqui, para acompanhar e ver a nossa estrutura. Mas o agronegócio é fantástico e tem que dar todo o crédito, não só para todo esse desenvolvimento, mas sim para o produtor rural. Muito bom, e nós vamos a um rápido intervalo comercial. Em seguida nós vamos falar sobre o aumento do valor das carnes e também um acontecimento aí do coronavírus na China. Até já.